Olá, crianças, tudo bem? Vamos então para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, dia 21 de julho de 2020, coloquem a data no caderno e o que é que nós vamos ver. Lembram-se que eu pedi às mães que falassem, né, para vocês lerem o conto Chapeuzinho Branco, porque nós vamos trabalhar hoje esse conto e é melhor que vocês já saibam o que acontece na história, tá? Para que vocês não fiquem curiosos em saber o que é que aconteceu nessa história, por que é Chapeuzinho Branco, se tem alguma relação com a Chapeuzinho Vermelho. Então, para vocês já estarem por dentro do conto, da história e não ficarem curiosos o que vem a ser essa história, eu pedi para que vocês lessem já o conto, tá bem? E espero que vocês tenham lido, tá? Bom, então o título da nossa aula de hoje é a seguinte: Chapeuzinho Branco, porque é o conto que nós iremos trabalhar. Do ler e escrever, que é o nosso material, que está na página 125. E o que é que nós vamos fazer? Nós não vamos ler o conto, tá? Porque além dele ser um pouco extenso, já era para vocês terem feito isso. Então eu não vou ler o conto, porque nós vamos analisar, por isso que eu anotei aqui, análise de trechos do conto. Então, vocês já sabendo o que é a história, eu só vou pegar alguns trechinhos e nestes trechos nós vamos fazer algumas análises, tá bom? Colocando o nosso olhar onde? Nos verbos. Nós vamos trabalhar um pouco mais de verbo com a questão temporal deles, tá bem? Através do conto Chapeuzinho Branco. Então, por isso que eu queria que vocês já tivessem feito a leitura desta história. Anotado tudo isso aqui no caderno, vocês deixem então de lado o caderno e peguem o nosso material lá na página 125, para que a gente possa começar a nossa aula. Então, vamos lá na página 125, vou precisar dobrar aqui um pouquinho, página 125, que é onde está lá o conto, Chapeuzinho Branco, tá bem? Então, rapidamente, o que é o conto Chapeuzinho Branco? Ele tem algumas semelhanças e diferenças com o conto tradicional Chapeuzinho Vermelho. Vocês viram isso? Tem a mamãe, tem a menina, tem a vovó, tem o lobo, tem o caçador. Então, os personagens são os mesmos, né? Da história Chapeuzinho Vermelho. O final é igual? O final dos chapéus da história, Chapeuzinho Branco e Chapeuzinho Vermelho, são iguais? O final? Não, né? Quem leu a história viu que não é igual, é totalmente diferente. Outra coisa, a Chapeuzinho Branco leva suspiro, a Chapeuzinho Vermelho tem versões que ela leva as broas de fubá, ela leva vinho, ela leva tabletes de manteiga, né? Então, é bem diferente o que elas levam na cestinha. Mas uma coisa em comum, igual que tem o conto Chapeuzinho Branco e Chapeuzinho Vermelho, é que as duas meninas se encontram com o lobo no mesmo lugar, no meio da floresta. E o lobo faz a mesma coisa, engana a menina, diz para ela pegar um caminho aparentemente mais curto, mas é o mais longo, e ele acaba chegando primeiro que a menina, que é Chapeuzinho, na casa da vovó. Então, essa similaridade, né? Essa conversa que eles têm na floresta e o lobo acaba chegando primeiro é em comum nos dois contos, não é? Bom, então vocês já têm conhecimento da Chapeuzinho Branco, sabe porque ela se chama Chapeuzinho Branco, porque ela usa o capuz
é branquinho e por isso ficou conhecida como Chapeuzinho Branco, né? E eu vou aqui dizer uma coisa também. Quando ela canta, as duas cantam, né? Tem versões da Chapeuzinho Vermelho que ela canta. Então, ela canta pela estrada fora, eu vou bem sozinha levar estes doces para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto e o lobo mau mora aqui por perto, né? Mais ou menos assim. A Chapeuzinho Branco também canta, só que ela canta. Como que ela canta? Pela estrada fora, eu vou tão tristinha, não tenho mais pai, sou uma orfanzinha. Então, a Chapeuzinho Branco, ela é muito triste, né? Então, será que é por isso que ela usa a capinha branca? A gente pode pensar no branco por causa disso? Não é? Ela é sem vida, né? Porque a cor branca tem vários significados, né? Mas de paz, enfim, né? É atribuído a cor branca vários significados. Mas se a gente pensar aqui no conto Chapeuzinho Branco, ela é branca, ela é pálida, ela é sem vida, ela é triste, né? É esse o sentido que quer dar. Por quê? Qual é o motivo? Porque o pai dela morreu, né? E a gente vê que no decorrer da história isso muda. Ela deixa de ser triste, né? Para quem leu o conto sabe que isso mudou, que não permaneceu da mesma forma que começou a história. Muito bem, fazendo então uma rápida passagem pela história, agora nós vamos à nossa análise, tá? Eu separei 3 trechinhos para nós analisarmos e o primeiro trecho se encontra no início da história, tá? Eu fiz até aqui uma chave, um sinalzinho, que nós vamos analisar o segundo parágrafo, tá? Então, o que são os parágrafos? Esse distanciamento aqui, ó, tá vendo? Então, a linha ela é um pouco mais para dentro, para dentro. Tá vendo? Essa distância aqui, ó, da margem aqui, né? Aí vem este recuo aqui, né? Então, aí é o chamado do parágrafo. Então, aqui nós temos o primeiro, aqui nós temos o segundo e aqui, ó, já tem o terceiro, tá? Depois tem a fala aqui, ó. Então, são os parágrafos. Mas nós vamos analisar o segundo, tá bem? Aqui é onde começa todos. Então, acompanhe a leitura lá. Todos gostavam muito dela e sua avó mais ainda, de modo que decidiu-lhe fazer uma capinha com capuz. A roupa era de veludo branco e a menina estava sempre com ela, fosse para brincar ou para limpar a lápide de seu pai, que havia morrido recentemente. Por conta de seu capuz, todos na vila começaram a chamá-la de Chapeuzinho Branco. Então, o que é que nós vamos fazer agora nesse trechinho inicial aqui? Nós vamos identificar os verbos. Então, o que vem a ser os verbos mesmo? Aquela palavrinha que indica ação, tá? Nós vamos focar, então, no aspecto do verbo relacionado à ação, que faz alguma coisa, tá bem? Então, vamos lá, ó, vamos por partes. Todos gostavam muito dela. Nesse trechinho aqui, tem verbo? Todos gostavam muito dela? Qual dessas palavras aqui indica uma ação? Gostavam, né? Gostavam é uma ação de gostar, tá? Então, aqui já temos o primeiro verbo. Então, eu quero que vocês circulem. Olha lá. Então, já temos o primeiro verbo. E esse verbo, ele está no passado ou ele está no futuro? Passado, olha lá, já tem o indicativo, né? Do AM, que indica passado, ó.
Todos gostavam. Era só um ou mais de um que gostava da Chapeuzinho? Mais de um, porque ó, todos. Então, ele está no plural, tá? Quando é mais de um que faz a ação, então o verbo vai para o plural. E eu quero indicar passado, então, o AM. Então, nós vamos pôr a letrinha V de verbo, tá bom? E o P vai ser de passado, tá bom? Então, essa vai ser a nossa marcação. Continuando. E sua avó mais ainda, de modo que decidiu-lhe fazer uma capinha. Então, ó, que decidiu-lhe fazer uma capinha com capuz. Vamos até capuz. Aqui, dessas palavras, qual indica que é ação? Que decidiu-lhe fazer uma capinha com capuz. Decidiu-lhe fazer uma capinha com capuz. Então, olha, decidiu. Decidiu é o verbo de decidir, né? Nós temos um verbo aqui, ó. Então, vai ser o V de verbo. Então, ó, decidiu, já foi feita essa ação. Então, vai ser o P de passado, né? Olha lá. E quem que decidiu? A vovó. Olha lá, a sua avó, de modo que decidiu. Então, é a avó, só uma, tá? Então, tá no singular. Então, decidiu. Fazer, ó, fazer é outro verbo, tá? Então, nós vamos fazer, aqui, ó. Só que aqui o fazer não está em tempo nenhum, tá? Ele está na sua forma original que a gente fala, então ele não está em tempo nenhum. Ele está aqui, ó, combinando com o decidiu, tá bem? Mas analisando aqui só o fazer, ele tá na sua forma original e aqui ele não tem o tempo, tá? Então, vamos marcar só verbo. Então, aqui nós temos o verbo decidiu, temos o fazer. Aí, continua o trechinho. Uma capinha com capuz. Uma capinha com capuz, uma dessas palavras tem ideia de ação? De algo está sendo feito? Não, então aqui também não temos verbo. Aí a gente continua. A roupa era de veludo branco e a menina estava sempre com ela. Fosse para brincar ou para limpar a lápide de seu pai. Então, aqui eu tenho outros verbos de estado, tá? Mas não são eles que nós vamos analisar. Então, nós vamos analisar a partir daqui, ó. Para brincar ou para limpar a lápide de seu pai. Então, qual dessas palavras, ou quais, né, dessas palavras, dá a ideia de ação? Para brincar ou para limpar a lápide de seu pai. Então, ó, brincar, podem circular, ó. Brincar é o verbo, põe a letrinha V. Limpar também é outro verbo, tá? Então, esses verbos aqui estão na forma original. Então, eles não têm aqui tempo, tá bem? Só mais um pouquinho agora, para o vídeo não ficar extenso. Que havia morrido recentemente. Então, quem havia morrido? O pai, né? Então, aqui nós temos dois verbos, ó, morrido, né? Que havia morrido, que morreu. Então, esse que é o sentido. Aqui nós temos dois verbos, ó, tá? Que dá a entender a ideia de passado, não é? Então, são verbos com a ideia de passado. Havia morrido, já foi, tá? Então, ó, o V de verbo e o P de passado, que é a ação de morrer, é um verbo. Recentemente. Por conta de seu capuz, nesse trechinho aqui também nós não temos nenhuma ideia, nenhuma palavra dessas traz a ideia de verbo, de ação, né?
por conta de seu capuz, todos na vila começaram a chamá-la de Chapeuzinho Branco. Então, nessa última linha aqui do segundo parágrafo, ó, todos na vila começaram. Olha aqui o outro verbo. O verbo começar. É uma ideia. Todos na vila começaram. Olha lá, ó. Começaram a chamá-la. Ó o verbo chamar aqui, ó. De Chapeuzinho Branco, né? Então, aqui, o começaram também é verbo. Está no passado. Fiz aqui bem pequenininho. Começaram a chamá-la. Olha lá, ó. Também é verbo. E ele está aqui acompanhando o verbo começar, tá? Então, ele também está tendo a ideia de passado aqui. Todos na vila começaram a chamá-la de Chapeuzinho Branco. Então, esses são os verbos que nós podemos identificar no segundo parágrafo como verbos de ação, tá? Vocês viram que todos, né, a maioria está no passado, no tempo passado, tá bem? Alguns no singular, porque é um ser só que está fazendo, praticando a ação. E às vezes ele está no plural, porque tem mais de um fazendo ação. No caso do gostavam, do começaram, tá bem? Então, deixe tudo registradinho aí, nós vamos para a segunda parte da aula.